Bom, boa noite a todos. Prazer em ter vocês aqui. Meu nome é Pedro Camargo. Eu trabalho com a área de neuromarketing desde 2009, onde publiquei meu primeiro livro na Europa. Depois publiquei mais 4 livros aqui no Brasil. Publiquei o último agora em agosto e tenho a maior honra de estar aqui fazendo essa palestra para vocês. Nós vamos conversar de um lado bem diferente das vendas, tá? Porque os meus colegas vão falar para vocês sobre a neurovendas. Eu quero falar sobre a biologia do comportamento econômico ligado a vendas. Eu quero falar de você como vendedor, tá? Então, nós vamos conversar bastante, porque as coisas mudaram, a gente não sabe o que aconteceu, não tem muito fórmula mágica para fazer, as fórmulas que deram certo hoje não dá mais, então nós vamos aprender uma coisa, nós vamos aprender não comportamento, nós vamos aprender motivação. Sabe por quê? Porque a motivação é biológica. Ela é de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, vocês vão aprender como se motivar e também aprender como motivar o seu cliente ou consumidor, tá? Bom, primeira coisa que nós vamos entender é que existem alguns princípios biológicos, né, de vendas. E tem uma coisa assim que eu não me conformo. Se você vai estudar uma planta, você tem que entender de botânica, você tem que entender de biologia para dizer, olha, sim, entendi essa planta, sei como é que ela reage. Tudo bem. Se você vai estudar um animal, a mesma coisa. Você tem que entender de biologia, de zoologia, de etologia. São ciências que trabalham a base para poder entender aqueles animais. Agora, a minha grande pergunta é, por que nós não estudamos biologia para estudar um ser biológico, que é o ser humano? Não faz sentido. Não faz sentido. A gente estuda só ciências sociais. Mas e o que acontece por dentro? Porque você tem aí um estímulo de vendas e a reação da pessoa. Mas entre uma e outra, existe um organismo. Então, você estimula um cérebro e organismo, e esse cérebro e organismo é que vai reagir. É isso que nós temos que começar a entender. É isso que você tem que começar a entender para poder fazer uma venda mais eficaz, mais efetiva. Tá? Bom, o ser humano, a gente sabe, ele é um ser biológico, é formado de átomos, dos átomos surgem as moléculas, que formam o DNA, que constrói o cérebro, que é o órgão que gera comportamento. Mas a gente não estuda, ciências sociais não estuda, ciência de vendas, marketing, economia, administração, não estuda o ser biológico, quer dizer, é a base dos estudos do ser biológico, porque o meu objeto de estudo é o ser biológico, e eu não estudo biologia. Coisa estranha, é como se eu fosse engenheiro e construísse um prédio sem entender de cimento, sem entender de aço, sem entender de argamassa, sem entender de areia, de nada. Da fundação não sabe entender nada. É muito estranho. Para mim, assim, não cabe na minha cabeça você estudar o comportamento humano ou motivação humana sem estudar biologia. Tá? Aí as pessoas me falam, professor, mas tem o ambiente interno, que é biológico, e o ambiente externo, que é cultural. Espera aí, todo ambiente é biológico. Você não está no vácuo aí, tá? Você está aí, em volta tem ar, tem animais, pessoas, plantas. Então, você vive num mundo biológico, querida. A Terra é biológica, é físico-química. Então, não existe um ambiente externo, cultural, social e um ambiente interno biológico. Né? E tem mais. Se nós somos seres sociais, é porque nós somos biológicos. Porque nós somos criatura que vive em bando. Se nós somos seres culturais, é porque a gente tem um cérebro. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Uma vez uma aluna chegou para mim, ainda dava aula em graduação, ela falou assim, professor, o senhor está misturando tudo. Uma coisa é ciências sociais, outra coisa é ciências biológicas. E o senhor mistura tudo. Digo, que curioso, ela estava em pé, né? Que curioso. Posso te fazer uma pergunta? Ela falou, faça, bem petulante. Falei, como é que você faz ciências sociais?
Ela parou e falou, não entendi a sua pergunta. Eu falei, eu repito, como é que você faz ciências sociais? Continuo não entendendo a sua pergunta. Eu falei, pois eu vou te esclarecer. Você só faz ciências sociais com dois seres biológicos, fofa. Então você tem que entender de biologia. Sabe o que aconteceu? Ela ficou parada, olhou para minha cara, pegou a bolsa e saiu. Não argumentou, não falou nada, ela não tinha o que argumentar, porque se a gente faz ciências sociais é porque é entre dois seres biológicos. Então, a base das ciências sociais é a biologia. Não pode desgrudar da biologia. Então, se nós somos culturais, é porque a gente tem um cérebro para transmitir cultura. E cultura não é só do ser humano, cultura é transmitida via animais. O leão ensina o leãozinho a caçar. E sociais, porque nós somos criaturas de bando. Poucas criaturas do mundo não são de bando. Agora, você sabe por que isso acontece? É simples. Porque nós somos antropocêntricos. Antropocêntricos. Nós nos achamos o centro do universo, a criatura mais fantástica do mundo. E não é. É a única criatura imbecil que acaba com o seu nicho ecológico. Nenhum animal acaba. Nós acabamos, nós estamos acabando com a Terra. Você é a única criatura no mundo que morde amendoim. Como assim morde amendoim? Morde amendoim. Porque os animais são quadrúpedes, eles têm dois canais, um para respiração e um para engolir comida. O seu não, é uma portinhola. Come, respira, come, respira, come, come. Foi o amendoim, morreu. Então, você não é uma criatura perfeita, como você imagina. Nós, seres humanos, não somos. Mas as pessoas têm medo de saber disso. As pessoas têm medo de estudar o cérebro. Então, para você entender o que eu vou falar aqui, você precisa deixar de ser antropocêntrico e se entender como um animal, que você é. Acho engraçado quando as pessoas chamam os outros, né? Nossa, que animal esse fulano que fez isso, né? Porque ele não é animal, ele é planta, ele é um vegetal, é um mineral. É um animal, tá? E a gente acha que só nós temos algumas capacidades. Não, os animais também têm. Eu estou escrevendo um livro que vai falar sobre isso, né? Você vê o macaco, você fala, eu faço business plan. Macaco faz business plan também. O chimpanzé, quando ele vai buscar pescar formiga, ele pensa antes, vai até um local, pega uma varinha na taboca, limpa, tira as folhas e aí vai pescar formiga. Ele fez um planejamento. Então, não é só você, criatura, que faz business plan. Qualquer animal faz, tá? Outra coisa que nós precisamos entender, que fique claro aqui, é que o cérebro não pode ser estudado isolado do corpo. Eu discuto muito isso com neurocientistas também. Não, o cérebro está dentro de um organismo. Uma vez uma neurocientista falou, não, você não pode falar que o cérebro economiza energia, porque o cérebro não economiza energia, ele toma atalhos. Digo, por que ele toma atalhos? Para economizar energia, fofo. Então, essa neurocientista não estuda o corpo. O corpo vive de termorregulação e vive de economia ou ganho de energia. Então, não dá para estudar o cérebro isolado. Ele gera comportamento? Gera. Mas as sensações que entram no corpo, nós temos que entender que vão fazer o cérebro agir, elas são biológicas. E nós temos que entender isso, elas são do organismo todo, tá? Nós vamos ver isso agora aqui. Olha só. Então, vamos falar de biologia do comportamento. Então, assim, e da motivação. Não existe motivação ou comportamento humano dissociado dos aspectos anatômicos e fisiológicos. Se você pensa, se você planeja, se você age, se você ama, se você chora, tudo isso é produzido pelo organismo, produzido pelo cérebro. Nós temos uma economia interna. A nossa economia interna é ganhar energia ou economizar energia. Tudo que tira energia da gente não vai gerar fazer alguém agir, porque tira energia, tá? Então, assim, nosso processo cerebral é dentro do neurônio, sódio, potássio, sódio, potássio, sódio, potássio, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Que é a parte física, entre os neurônios, a comunicação é química. Então, você é um ser físico-químico. E eu sei que isso assusta as pessoas. Como assim? Eu só sou um ser físico-químico? Isso.
tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você é física e química. São os neurotransmissores, são as ondas cerebrais provocados por hormônios, neurohormônios produzidos no corpo todo. É assim que você age, simples assim. Sabe qual é o bacana disso? É que se você é um ser físico, químico, você pode se mudar a hora que você quiser. Não precisa pôr na mão de Deus, jogar para o universo, não. Pega para ti. Você se muda, você se faz diferente, você vai se propor a vender mais, você vai conseguir. É só cuidar da sua física e da sua química, que eu vou explicar para vocês, tá? Outra coisa que nós precisamos entender é que a gente não tem livre-arbítrio completo, tá? A gente acha que é racional, que tem livre-arbítrio, que eu disse... Não, não é assim, né? Existe uma discussão chamada My Brain Make Me Do It. Meu cérebro me faz agir. Sim, seu cérebro te faz agir, mas o seu cérebro está dentro de você, ele é você. Você só não tem consciência disso. Então, a biologia nem discute livre-arbítrio. A biologia não fala disso, porque se o cérebro está dentro de mim, eu tenho livre-arbítrio, porque as pessoas têm medo, né? Ficam, ai, o meu cérebro está agindo e eu não sei. Né? Então, não tem livre-arbítrio? Tem, porque o seu cérebro é você, querido. É o seu organismo, não está fora de ti. Então, na biologia, essa discussão nem existe, tá? Nem existe, ninguém fala sobre isso. Tá? Então, assim, sim, você tem livre-arbítrio, porque o seu cérebro é você, mas nem sempre você tem consciência do que acontece. Mas a partir de hoje, desse papo nosso aqui, você vai aprender que você consegue se controlar sim, tá? Bom, tá bom, Pedro, entendi. Se o cérebro está dentro do corpo, se eu não tenho livre-arbítrio pelas ciências sociais, né? Quem é que toma decisões, né? Como é que eu tomo decisões? Vamos lá. O primeiro são os genes. Seu gene toma decisões dentro de você. Né? O gene constrói proteína, a proteína constrói os corpos. Né? Seu olho claro, a sua pele, o seu cabelo, a sua altura, é tudo definido pelo gene. Por que ele não influiria no comportamento? E você sabe que ele influi até no comportamento econômico? Isso, existe uma variação genética chamada DRD4, que faz o sujeito ser novidadeiro. Quem tem essa variação é mais novidadeiro. Então, se ele for assim, morar no mato, tudo bem, nada vai acontecer, né? Porque não tem nada para ele ser novidadeiro lá. Agora, se ele vier para uma cidade, num shopping, onde tem shopping, onde tem compra, ele vai ser novidadeiro, por causa de uma variação genética, né? Então, o Richard Dawkins fala sobre isso, né? Ele diz que o gene tem decisões, que o gene quase que manda na gente. É uma teoria, tá? Mas ela diz isso, chama teoria do gene egoísta. Ele mostra que o nosso genes faz, por exemplo, a gente reproduzir, né, para passar os nossos genes adiante, para que o nosso gene dure. Porque, por exemplo, eu tenho um filho e uma filha. 50% dos genes deles são meus. Nos filhos deles vai ter 25% dos meus genes. Nos filhos dos filhos vai ter 12,5%. Então, eu vou durar muito, meus genes vão durar muito. Então, o Richard Dawkins fala que nós somos replicantes, que nós queremos, na verdade, o gene quer sobreviver. Independente de estar no seu corpo ou no corpo do outro, o seu gene quer sobreviver, tá? Mas eu repito, é uma teoria, tá? E outra coisa, reprodução, quando eu falo aqui, né, porque as duas bases da nossa motivação são sobrevivência e reprodução. Todo animal no mundo está para sobreviver e reproduzir. E reproduzir não quer dizer ter filho, tá? O cérebro não conhece camisinha, não conhece anticoncepcional, o cérebro não conhece essas artimanhas. Né? Então, assim, quando eu falo em reproduzir, não é ter filho. Porque, vai aparecer alguém, mas eu não tenho filho, mas eu não quero ter filho. Então, essa teoria não é... Não. Só de o cérebro te excitar para fazer sexo, já é ele impulsionando você a passar seus genes. Se você vai ter filho ou não, se você usa camisinha, ele não sabe disso. Ele está impulsionando você a agir. Aí não salva um, tá? Todo mundo tem desejo, a não ser que tenha um problema cerebral. Todo mundo. Não salva nem padre, tá? Todo mundo tem o mesmo desejo. Então, sobrevivência e reprodução são as duas bases do nosso comportamento.
Então, assim, percebemos aí que a genética tem uma influência enorme. E existem alguns estudos chamados de genoeconomics, tá? Geneconomia, que estão trabalhando isso, como o gene influencia no comportamento econômico das pessoas. Então, uma das criaturas que manda aqui dentro é a genética, tá? Outra coisa que você precisa saber, como vendedor, é que nós não somos o que a gente imagina. Nós somos 10% humanos. Como assim, Pedro? O que significa? Significa que o seu corpo inteiro está cheio de micro-organismos. A cada célula sua tem 9 células de micro-organismo em volta. Então, você é 9 vezes mais micro-organismo do que carne, osso, pele e tudo isso. Tá? E eles vivem na gente em simbiose, nós somos o hospedeiro e nós precisamos deles. Tá? Olha só, na ponta do seu dedo tem mais de 50 milhões de micro-organismos. Você imagina isso? Né? Ele está pelo corpo todo. Isso quer dizer que nós somos um super-organismo, um coletivo de espécies. E essas espécies precisam sobreviver. E essas espécies têm desejos. Elas precisam sobreviver. Então, elas precisam também de química. Né? Sabe quando você está assim, fala, estou precisando de alguma coisa doce? É a galerinha dentro do seu intestino pedindo chocolate, chocolate, chocolate. Isso. Ou, às vezes, fala, nossa, estou precisando de alguma coisa salgada. A galerinha está pedindo também. É sinal que está faltando alguma química para eles sobreviverem. Então, eles também vão agir. Tá? Olha só, nós temos 20 mil genes. Eles são 4,4 milhões de genes dentro de nós. Faz ideia do tamanho? Brutal, né? Então, eles agem, eles têm vontade também, eles têm volição, que a gente chama. Né? Não tem consciência, mas tem volição. Eles precisam de químicas e eles vão atuar no nosso organismo para que a gente dê essas químicas. Tá bom, Pedro, entendi. Mas onde isso impacta no meu comportamento de venda? Impacta em tudo. Só no seu intestino tem milhões de micro-organismos, que é chamado de microbiota. No corpo é microbioma, dentro do intestino é microbiota. E eles controlam o seu cérebro. Eles trabalham, eles agem em função da necessidade deles também. Tá? Então, esses micro-organismos são bactérias, tem protozoários, tem fungos, um monte de coisa dentro do seu intestino, e a função deles é transformar alimento em energia. Não é você que faz isso, são eles. Então, eles pedem alimento para fornecer energia. É só você perceber. Quando você come uma porcaria de um sanduíche, você fica sem energia, porque você provocou a galera, né, que a gente chama de cepa, a galera má. E aí você fica mole, preguiçoso e tudo. Né? Quando você oferece alimento bom, você vai alimentar, crescer a galera boa. Tá? Então, assim, o seu humor afeta as bactérias no seu intestino, e as bactérias do seu intestino afetam muito o seu humor como vendedor. Muito. Tá? Então, assim, as emoções vão afetar o intestino afeta as suas emoções. Pra você ter uma ideia, o intestino é o único órgão do corpo ligado diretamente ao cérebro. Os outros são tudo via coluna vertebral, né? A inervação do sistema nervoso. Ele não, ele tem uma comunicação direta via nervo vago. 20% das informações vão do cérebro para o intestino. Ele é o único órgão do corpo ligado diretamente ao cérebro. E 80% das informações do intestino para o cérebro. Quem será que manda, hein? Olha só, apetite e energia tem a ver com o seu intestino, óbvio, né? Emoções e atitudes têm a ver com o seu intestino. A resposta ao estresse tem a ver com o seu intestino. O aprendizado e memória tem a ver com isso. A resposta à dor. E olha que engraçado, eu vejo muita gente falando, olha, precisa ter resiliência, todo vendedor precisa ter resiliência. Ah, bacana, claro que precisa mesmo, todo vendedor precisa ter resiliência. Então vamos fazer palestra de resiliência, vamos dar aulas de resiliência, vamos oferecer livros de resiliência. Querido,
eu acabei de falar para você que resposta ao estresse, que é exatamente a resiliência, né? Quando a gente fala de dobrar o bambu, aguentar, está ligada ao intestino. Então, se você não comer direito, não há livro, não há palestrinha, não há curso de resiliência que vai te ajudar, porque você não produz a química correta. O seu intestino ele produz serotonina. Serotonina é um neurotransmissor que 97% dele é produzido no intestino e não no cérebro. Não sabia. 97% dele é produzido no intestino. Então, por exemplo, quando você está com o intestino preso, ele fica permeável, ele não produz serotonina. Ou quando você não fornece os alimentos certos, ele não produz serotonina. E se ele não produz serotonina, a função básica da serotonina é te acalmar, te deixar mais, né, te aguentar as coisas. Né? Então, se o intestino não produz serotonina, como é que você vai ser resiliente? Porque 97% da serotonina é produzida lá no intestino. Me diz como você vai ser resiliente. Não vai, não adianta. Então, presta atenção, coma direito. Coma alimentos, é óbvio que não tem como eu falar agora aqui para vocês, mas tem vários alimentos que trazem triptofano, que vão fazer você produzir serotonina. E aí você vai aguentar o tranco, você vai bombar, mas precisa ter um bom intestino, você precisa alimentar a microbiota certa. Então, assim, é isso que eu acho engraçado, sabe? Você fala-se tanto de resiliência, mas ninguém fala do intestino. Se não tiver a base química, que é a serotonina, você não vai ter resiliência. Tá? É impressionante como as pessoas viajam nisso. Olha só, existem dois tipos de linhagem dessas bactérias, que é o bifidobactérias e o lactobacillus, do Yakult. Tá? Eles estão ligados a uma versão reduzida do hormônio do estresse, que é o cortisol. Então, se você tomar um Yakult, tampa verde, tá? Vermelhinha mais açúcar, um Yakult, ou um kefir, ou uma kombucha que tem micro-organismos, ou comer algo que tem micro-organismos, eles vão te ajudar a produzir mais prazer. Por quê? Porque eles vão abaixar o nível de cortisol, vão te ajudar lá na resiliência, baixando o nível de cortisol e aumentando o nível de serotonina. Você entendeu? Você está entendendo a importância de estudar internamente, da gente entender o corpo para vender? Que ninguém fala disso, né? É um monte de técnicas de venda, faça isso, faça aquilo, mas ninguém fala do organismo. Se o meu organismo não estiver bom, eu não vou estar bem. Né? Então, essas bactérias aumentam o nível de triptofano. Triptofano converte em serotonina. Serotonina promove felicidade. Simples assim. É muito simples. Tá? Então, assim, nós precisamos parar para pensar nessas coisas. Né? Nós precisamos parar para pensar que tudo isso influencia, porque você é um ser físico-químico. E como é que eu mudo a minha química, Pedro, para eu vender melhor? Se alimentando direito, comendo alimentos que tenham triptofano, que tenham outras químicas que vão produzir dopamina, vão produzir acetilcolina. Né? A dopamina também, vários neurotransmissores são produzidos no intestino. Tá? Parte dele. Agora, a serotonina, 97% já está comprovada. E aí você tem que produzir. E para produzir, você tem que comer. Por isso que eu te falei que é legal. Né? Por um lado, as pessoas se espantam, falam, eu sou só físico-químico, né? Não tem mais nada. Não, quem fudeu com isso foi Descartes. Descartes separou mente de cérebro. Mente, gente, é processamento cerebral. Física, positivo e negativo alternando dentro do neurônio, a parte física e a parte química. Acabou. A mente é isso. A mente é físico-química. Então, assim, o bacana disso, tem muita gente que tem medo, né? Porque aí não pode mais jogar para a mão de Deus, né? Não pode mais jogar para o universo, pôr na mão de Deus. Ai, como é que eu faço? Muda, querido. Muda, querida. Muda a sua alimentação. Tem 4 coisinhas que eu vou falar para vocês, são básicas para você ser um grande vendedor. Comer bem, dormir bem, se exercitar
e cagar. São as 4 coisas. Se você fizer direitinho, você vai ser um vendedor de primeira, sabia? Aí depois você vai entender do produto, entender do cliente, tudo aquilo que as ciências sociais falam. Mas antes você precisa disso, dessas 4 dicasinhas, né? Olha, Pedro, então, peraí, os micróbios, né, esses micro-organismos, eles manipulam minha mente? Não, não é manipulação. Eles têm que sobreviver, então eles vão pedir químicas para eles também. Né? E conforme você come certo ou errado, você muda a química, você muda a cepa. Se você come porcaria, você vai ter aí a galera má, que vai te deixar para baixo, ruim, sem produzir serotonina, sempre cansado, reclamão, sem resiliência. Se você comer direito, você vai produzir galera boa, que vai te deixar animado, né? Produzindo um monte de química, inclusive testosterona. Essa é uma pesquisa que foi feita com uma bactéria que foi encontrada em grandes esportistas, grandes corredores, chama Veillonella. Tá? Ela está bem na parte do esôfago. Tá? A maioria dela está ali na parte do esôfago. E a Veillonella, ela faz as pessoas ficarem mais ativas, mais proativas. Né? Mas você fala, mas eu não vou ser esportista? Não, querido. O que eu estou dizendo é que a Veillonella ajuda a produzir propionato de testosterona, que é o nome comercial aí da testosterona. Tá? É um esteroide anabolizante, é um andrógeno. Tem o poder andrógeno, né? Quer dizer, ele pode você ficar mais poderoso, sentir mais poderoso, arriscar mais, peitar mais na venda. Ele te ajuda muito. E em função de um micro-organismo no seu intestino, que vai te ajudar a produzir mais testosterona. E a testosterona vai para o seu cérebro, provoca ações, provoca neurotransmissores e você fica corajoso ou corajosa. Fica atrevido ou atrevida. A mulher também tem testosterona, tá? Por isso que eu estou falando nos 2 gêneros. Você vai ficar mais confiante, vai vender melhor. Agora, não come direito para ver. Ai, fica mole. Aí, será que dá? Acho que eu não vou fazer, acho que não vai dar. É um desânimo total. Então, de novo, a física e a química podem te mudar. Tá? A química é fundamental. Comer direito é fundamental para um vendedor. E normalmente não se come, né? Porque eu tenho, não sei o que, ela vai lá, come um sanduíche, porque eu tenho pressa, eu sou um vendedor, eu tenho pressa, e não sei o que, não posso ficar parando para comer. Isso, continua nessa para ver se você vai bem. Tá? Então, assim, é muito claro que existe uma troca, um feedback positivo entre o hospedeiro, que é você, né? E o que são os micro-organismos, né? Você, os hospedeiros, os micro-organismos são os hóspedes, né, do seu corpo e vivem em simbiose. Né? Por exemplo, se você não tivesse ele, você não comeria mandioca. Isso. Você não comeria mandioca, a mandioca é venenosa. E vários outros alimentos, hein? Você não poderia comer porque são venenosos. Eles te matariam. É essa galera que segura a onda. Né? Então, assim, sim, tem uma simbiose aí. Né? Então, nós temos que parar e pensar nisso. Olha só, comportamento são ações humanas, não é isso? Consciente, subconsciente, inconsciente, enfim. Mas o que provoca comportamento, Pedro? O cérebro. O cérebro provoca a gente agir, né? Fala, vou fazer isso, vou fazer aquilo, está tudo sendo produzido, essa aula aqui está sendo produzida aqui no cérebro. Entendi. O cérebro provoca comportamento, entendi. Mas o que provoca o cérebro? É a química orgânica, né? A química e a física. A física são as ondas cerebrais, e a química são os neurotransmissores, os hormônios, neurohormônios, peptídeos. Então, peraí, neurotransmissores, hormônios, neurohormônios, peptídeos provocam o cérebro, que provoca comportamento. Isso. Tá, mas o que provoca? Né? Faz produzir neurotransmissores e hormônios. Um é a sua genética. O outro é a microbiota, que é a galerinha que está no seu intestino. A microbiota faz isso. Ela faz você produzir químicas para ficar mais atrevido, mais esperto, mais inteligente, mais ativo. Olha, então, peraí. Gene e microbiota produzem neurotransmissores, peptídeos, hormônios e neurohormônios que
provoca um cérebro que faz gerar comportamento. Isso. Ah, tá bom, mas então o que provoca, o que faz a mudança? O gene não tem como mudar, né? O gene, na verdade, ele pode se expressar de maneira diferente, depende da maneira como você age, como o seu corpo age, que também depende da química, né? Ele não muda, você não vai mudar a cor dos seus olhos, mas você pode mudar como o gene se expressa, isso chama epigenética, tá? Como eu faço isso, Pedro? Alimentação. Alimentação muda a sua microbiota, né? Muda a sua expressão gênica, que produz mais neurotransmissores, mais hormônios, neurohormônios e peptídeos, que provoca o seu cérebro, que faz você agir. Entendeu? Então, alimentação muda comportamento. O outro, quando eu falo, são as ondas cerebrais, tá, gente? Nós temos ondas cerebrais beta, agitada, como eu estou agora falando com vocês. Nós temos ondas cerebrais alfa, que são mais calma. Nós temos ondas cerebrais teta, gama. Tá? Teta e gama são ondas do sono. Agora, você precisa aprender a trabalhar entre beta e alfa, porque na beta você está agitado. Você não para muito para pensar, você está correndo, você não para pensar. Quando você vai vender, você tem que entrar em onda alfa. A gente brinca, né? Entrar em alfa, mas é isso mesmo, tá? Por quê? Porque ela vai te dar o controle entre a sua razão e os seus medos, que estão mais no fundo do cérebro. Ela é a ponte, né? As ondas alfa são a ponte, porque aí você vai parar e falar, peraí, aqui eu estou com medo, eu vou mudar isso. Eu não vou ficar com medo. Então, quando você está em onda alfa. Quando você está agitado, você vai achar o cliente chato, você vai brigar, você vai falar, não vendi porque ele é implicante. Não, quando você anda em alfa, fala, peraí, eu estou errando em alguma coisa. Deixa eu ver qual é o meu sentimento, que a gente chama de top-down. Você vai lá para o fundo do cérebro e fala assim, aqui eu estou com medo de perder essa venda, por isso que eu estou assim. Olha, aqui eu estou com aqui eu estou assim, sentindo assim, porque eu estou achando que ele é um grande da empresa. E daí que ele é um grande? É gente que nem você. Vai ao banheiro, faz xixi, faz cocô, come, dorme, é igualzinho você. Tem nada de grande, tá? Inclusive, ele não vai saber disso que agora você sabe, porque você vai se mudar e ele não. Então, você vai saber como provocar ele física e quimicamente. Então, quando você baixa as ondas, né, se controla, você baixa as ondas cerebrais de beta para alfa e sai daquele processo automático de fazendo e entra numa onda alfa e consegue ter controle, tá? Bom, então entendi. O gene e os micro-organismos no meu intestino. E isso te influenciam muito. Tem mais. O seu sistema imune também influencia muito o seu comportamento. O sistema imune é fundamental. Ah, peraí, agora você pirou de vez, Pedro. Como assim o sistema imune? O sistema imune não é aquele que me defende, né? Como agora, na pandemia que nós estamos vendo, ele me defende para não deixar micro-organismos, né, me atacarem. Isso é ele mesmo. Está diretamente ligado também, né, não com o nervo, mas diretamente ligado ao intestino e ao cérebro. Forma um trio aí. Né? Seu sistema imune ele tem muita relação com o seu comportamento, com a sua motivação. Mas espera aí, com vendas, Pedro, tudo. Olha só, tem uma pesquisa da Universidade da Virgínia, a Universidade de Medicina da Virgínia, que eles perceberam que o sistema imune afeta diretamente o seu comportamento social. Então, ele ajuda as criaturas a quererem interagir com os outros ou não. Né? Isso tem implicações neurológicas, distúrbios, enfim. Aí vai longe. Mas vamos aqui para entender na economia. Então, se você está com o sistema imune baixo, ou ruim, ou não ok, você não vai querer interagir. Principalmente com pessoas novas. Você vai falar, hoje tem reunião com o Pedro, nossa, eu tenho que vender para ele, mas eu nem conheço, não sei se eu quero ir, né? Aí você vai procrastinando, adiando, e hoje tem uma reunião com clientes, eu não conheço esses clientes, será que eu vou, será que eu não vou? Sabe quem está fazendo isso? Você não é preguiçoso, não. Tenho certeza que você não é preguiçoso. É o seu sistema imune. Ele está falando não vá, porque ele sabe que o seu organismo não está bem e você pode pegar patógenos. Então, se é pessoa que você convive no dia a dia, tudo bem, beleza?
Você vai encontrar essas pessoas, não vai acontecer nada, porque o seu sistema imune já está acostumado com elas. Agora, quando são pessoas novas, seu sistema imune, ele vai tentar te defender. E se ele estiver fraco, ele vai te convencer a ficar em casa. Sabe aqueles dias que a gente não quer levantar, falar, hoje não vou levantar. Tem a ver com o sistema imune. Não, hoje eu não quero ir nessa reunião. Tem a ver com o sistema imune. Como você fortalece o sistema imune? Alimentação, querido. Com alimentação boa, você fortalece o sistema imune, então nunca, ele vai estar sempre preparado, né? E vai estar sempre, você está dando todas as vitaminas, todo o seu corpo precisa, ele vai estar sempre preparado, ele vai estar sempre querendo conhecer, porque nós somos criaturas de bando, né? Nós gostamos de conhecer as pessoas, mas ao mesmo tempo nosso sistema imune fala, cuidado. Por que na internet você tem um monte de amiguinho? Né? 5 mil, 6 mil, 3 mil, 100 mil. Você não deve ter 2 desses amiguinhos. Sabe por quê? Porque pela internet, redes sociais, você não me passa patógenos. Eu não tenho que te encontrar. Por isso que a gente junta um monte de gente. Entendeu a importância? O sistema imune é fundamental. Vou te dar um outro exemplo, mas agora, tá? Você já percebeu que você tem um monte de nota na carteira? As primeiras que você entrega são as notas sujas e velhas? As novas você guarda na carteira. Às vezes você tem uma de 10 que está desgramada, de suja, de velha, e uma de 2 limpinha. Você dá de 10, mas não dá de 2. Por quê? Sistema imune, querido. Seu corpo não quer ficar com a sujeira. Entendeu? Então você passa a nota velha antes. Sempre você passa a nota velha suja antes do que a nota novinha. Você adora receber nota novinha, quando vai no caixa eletrônico, sai tudo nota novinha. Né? E eu falo às vezes, né? Eu falo, poxa, se pessoas soubessem disso, né, num shopping, né, lojistas, eles iam dar sempre troco sujo. Por quê? Porque aí o sujeito ia gastar na outra loja, rapidamente. Né? Olha o sistema imune aí de novo, alterando o comportamento da gente, mexendo com o comportamento. Tá? Então, assim, loucura, mas é exatamente isso. Tá? Outra coisa que é muito importante é o nosso sistema endócrino. Opa, peraí, o sistema endócrino, os hormônios, Pedro, os hormônios têm a ver com vendas? O hormônio está diretamente ligado a vendas. Eu acabei de falar da testosterona. A progesterona e estrogênio também, diretamente ligado ao seu comportamento, a você agir ou não agir. Tá? A raiz da palavra hormônio, em grego, é hormo. Significa pôr em marcha, fazer agir. Então, o hormônio nos induz a um monte de coisas. Os hormônios fazem a gente agir muito. Né? Para você ter ideia, por exemplo, homens, eles têm níveis de testosterona mais altos no pico de manhã. Então, se você for vender para alguém, você sabe que tem muita testosterona, você não vai de manhã, vai à tarde, tá? Como é que eu sei, Pedro, que alguém tem muita testosterona? É só você olhar, por exemplo, as mãos, né? Quando o dedo anelar, onde você põe um anel e o dedo indicador tem uma diferença grande, é sinal que a pessoa tem muita testosterona. Ou se o rosto dele é quadrado, facetado, né? Com mandíbulas abertas, né? Que faz aquele rosto mais largo, mais quadradão e com bastante pelo no rosto. Vai devagar com essa criatura. Ele tem muita testosterona. Então, tenta marcar reunião à tarde. Ele vai estar menos poderoso do que de manhã. Sacou a influência na venda? É o sistema respiratório. A gente não para prestar atenção, mas a respiração te dá um monte de informações, a respiração do outro. Mas é que a gente fica com essa porcaria de celular na mão e não olha nem na cara do outro, né? Se você olhar, por exemplo, nos olhos, né, e se for o olho claro do seu comprador, se você olhar nos olhos e a pupila se dilatar enquanto você fala, possivelmente ele não está entendendo nada ou está discordando de você. Muda a abordagem. Sabe por quê? Porque a pupila ela é sinal de esforço cerebral, de esforço cognitivo para entender alguma coisa ou discordar de alguma coisa. Né? Então, ela dilata sem que a gente queira. É um processo automático. Né? Você não consegue, vou dilatar minha pupila, não consegue.
um processo automático. E se você parar com essa merda de ficar com essa merda de celular, né, olhando para esse celular e não olhar nos olhos do seu cliente, você não vai conseguir. Né? A mesma coisa é a respiração. A taxa de respiração é uma fonte maravilhosa para você entender as reações do seu cliente. Vou te dar um exemplo, tá? Básico para você entender. Medo. Olha a respiração. É curta. Eu estou com medo. Ansiedade. É larga, eu estou ansioso. Se você prestar atenção, começar a treinar, prestar atenção no seu cliente, você vai vender mais, né? Para com essa merda desse celular, guarda esse celular, você não vai morrer com ele. Sabe por quê? Também tem uma pesquisa inglesa que mostra que quando você põe um celular, vai negociar com alguém, você põe o celular em cima da mesa, o cérebro dela já percebe que a sua atenção está dividida, não está para ela. Então, esconde essa porcaria, você não morre 15 minutos, nem teu chefe, porque eu sei que teu chefe vai ficar ligando para você, nem ele morre, porque você está vendendo. Presta atenção na criatura que está à sua frente e esquece o resto, tá? Outra coisa que é muito importante a gente aprender é que, imagina um iceberg, tá? Um iceberg. Você tem uma partezinha que fica ali acima do mar e uma parte enorme que fica abaixo do mar, tá? O comportamento é essa partezinha, o que você consegue enxergar. Abaixo dos níveis conscientes, abaixo do nível do mar, você tem a motivação, que são os pensamentos, que o comprador não te diz sempre, o consumidor não te diz sempre os pensamentos dele. Tá? Os sentimentos, que nem ele entende direito, e os instintos de sobrevivência e reprodução. Agora me diz, né? Imagina o mar aqui está a pontinha do iceberg e o resto está para baixo. O que movimenta o iceberg? O ar ou o mar? É o mar que é a motivação que está por trás, é tudo isso que eu estou te mostrando agora, que está por trás, que está por baixo, que está escondido, que a gente não percebe. E como é que você quer fazer uma boa venda? Porque o comportamento é um resultado. Eu tenho que saber, você tem que saber como se faz a motivação. Como eu faço aquele organismo agir dessa maneira. Não adianta falar, fiz isso, virou isso. Você não sabe. Você não sabe qual é o processo que teve ali. Né? Agora, se você entender isso aqui, vai ficar perfeito. Eu vou provocar uma ação, vou ver como o cérebro reage. Não comprou. Ok, então vou provocar outra reação para ver como o cérebro reage. Ok, comprou. É isso. Tá? Então, a motivação que nos interessa e não exatamente o comportamento, porque o comportamento já foi. Tá? Então, assim, nós vamos entender muito bem como é que age o nosso cérebro. Né? Então, nós temos uma base do cérebro, vocês vão ver muito isso em outras palestras, uma base do cérebro que é o tronco encefálico, né, que é a parte mais antiga do cérebro, mais evolutivamente antigo. Você tem o sistema límbico, que é o emocional, e o córtex. Tá? São 3 áreas muito importantes, vocês vão estudar bastante, tá? Que são muito importantes para gerar comportamento. Para vocês terem uma ideia, o cérebro processa 126 informações por segundo, significa 7.560 por minuto e quase meio milhão por hora. Só que 95% dessas informações estão alojadas de maneira não consciente. Está mais para o fundo do mar, você não consegue ver. E você faz o quê? Trabalha com vendas fazendo o quê? Prestando atenção no que o cara te diz ou como ele age. Isso é comportamento, querido. Você não está entendendo o que está se passando dentro dele. E sabe o que é bacana também? Quando a gente fala de biologia, eu estou falando de padrão. Não é essa porcaria de gatilho que fala, gatilho, gatilho, isso é porcaria, tá? Padrão. Nós somos a mesma espécie, então a gente vai agir biologicamente da mesma maneira. Então, se você entender o padrão biológico de uma pessoa, você vai entender o de outras. É óbvio que vai ter uma exceção, mas é muito pouco. Eu vou te dar um exemplo. Se eu te der café, eu promovo dopamina em você. Tá? Eu promovo dopamina, que é um neurotransmissor que vai fazer você querer mais, agitar, enfim. Tá? E também promovo memória. Isso em você, no outro, no outro, no outro, em mim, no seu comprador, no seu consumidor. Porque nós somos da mesma espécie, então
a química da cafeína vai fazer da mesma maneira. Ah, mas o meu cliente não toma café, não tem problema, só o cheiro vai fazer ele agir. Tá? Com café. Se eu te der um chocolate 70, né, 70 de cacau, eu faço você agir, você produzir serotonina, o triptofano. Tá? Então, assim, nós temos muito menos consciência do que a gente imagina. Tá? Outra coisa que você precisa entender para vender bem, vender direito, é que nós somos seres circadianos. E seres circadianos significa do dia e da noite. Tá? Nós somos criaturas do dia, mas nós temos cronotipos. Isso, nós temos cronotipos, 3 cronotipos básicos. O leão, que é o sujeito madrugador, como eu acordo 4h30 da manhã, animadíssimo. Você tem o urso, que é a criatura, a pessoa que acorda lá para 7, 8 horas da manhã. E você tem os lobos, que é aquelas pessoas que deveriam acordar às 11 da manhã e produzem muito à noite. Isso muda tudo. Você precisa saber se o seu cliente é um leão, é um urso ou é um lobo. Por quê? Porque isso vai mudar o foco dele. Olha só, eu que sou leão, eu sou madrugador, eu tenho um foco brutal de manhã. Então, assim, eu olho tudo, eu presto atenção em tudo, eu sou atento, é o horário que eu escrevo, é o horário que eu tudo. Vai passando o dia, no final do dia, a gente entra em depressão, que é um esgotamento mental, tá? Então, você não é deprê, não, é deplê. Você chega, não, eu chego 4 horas da tarde, eu sou imprestável. Eu só consigo estar aqui fazendo palestra para vocês hoje porque eu vou e faço exercício. Eu saí para correr, não pode, não tem academia aberta, mas eu saí para correr. Porque aí eu consigo energia para vir aqui falar com vocês. Fora isso, eu não tenho energia. É o horário que eu já quero ficar no sofá. Já não quero ficar no sofá sossegado, tá? Os ursos também têm o mesmo processo, que é o cara durante o dia. Eu sou o leão madrugador. O cara do dia vai acontecer isso. Comigo acontece às 4 da tarde. Com ele vai acontecer às 6, 7 horas da noite. Mas você tem o lobo, que é aquela criatura que, quando vai chegando à noite, vai ficando produtivo. Né? Muitos de vocês podem ser lobo. Vai ficando produtivo, vai ficando animado, vai ficando agitado, né? E produz mais e tem foco nesse horário. De manhã, não. É uma jaca de manhã. E aí eu te pergunto, você sabe o seu cronotipo? Não? Então talvez você esteja vendendo em hora errada. Vou te perguntar outra coisa, você sabe o cronotipo do seu cliente? Não. Do seu prospect? Não. Então como é que você quer vender para ele? O que você quer vender? Se você quer vender algo que seja para que ele tenha que parar e pensar, se você me pegar de tarde, você vai dançar. Se você me mandar e-mail de tarde, você vai dançar. Agora, se você quer uma pessoa, se o seu cliente é um lobo, né, e você pegar ele de manhã, você vai dançar. Né, porque não vai estar raciocinando e não vai estar pensando. Agora, se você pegar ele no final do dia, ele está com foco brutal, e eu no começo do dia. Manda e-mail para mim no final da tarde para ver se eu te respondo ou se eu vou ver seu e-mail. Né? Manda e-mail para um lobo, ao contrário, de manhã, para ver se ele vai ler. Mas nada. Ele vai ler à noite, mas durante o dia já entrou um monte de e-mail e levou o celular para baixo. Você erra porque você não entende de cronotipo. Cronotipo é biológico. Meu último livro é chamado Cronobiologia da Venda, exatamente sobre isso. Né? É o cérebro que decide, é o seu organismo que decide a hora boa de comprar. Tá? Então, a cronobiologia é fundamental. Você saber se você é um leão, ou um urso, ou um lobo, se o seu cliente é um leão, um urso ou um lobo, que horas você vende, que horas você quer que ele esteja atento e que horas você não quer que ele esteja atento, porque são compras de conveniência, você não quer que a criatura esteja atenta, pensa no preço, nada. Tá? Então, você tem que parar e entender de cronobiologia. Tá? Então, assim, o que eu quero deixar aqui para vocês é que, se você não entender biologia, você pode acertar? Pode, claro. Mas e se você entender? Você vai ser muito mais efetivo. Você vai acertar muito mais do que você acerta hoje. Você vai conseguir um sucesso na sua venda muito maior do que você tem hoje.
Porque agora você sabe que o organismo tem influência no seu comportamento de venda. Por isso que eu quis falar da biologia, né? E é o que eu falo no curso. Eu quis falar da biologia para mostrar para você como você faz para se tornar um grande vendedor. Porque os outros palestrantes, os outros professores vão falar como o cérebro age, vão falar do consumidor e tudo e tal. Tá? E não se esqueça, tá? Você precisa parar e pensar numa coisa. O ambiente também é importante, tá? A gente não pode pensar em vendas assim, precisa entender o cérebro do consumidor. Não, primeiro você precisa entender o corpo e o cérebro do consumidor. Segundo, você precisa entender o ambiente que ele está. Porque a luz muda o comportamento do consumidor, muda a motivação, né? Ou a temperatura da sala muda a motivação. Então, assim, precisa também saber do ponto de venda, tá? Aonde ele está comprando, que local é esse que ele está comprando. Tá? Então, é muito importante que vocês estudem biologia do comportamento, neurociência do comportamento, biologia da motivação, para poder, primeiro, se motivar, para depois saber como motivar o seu cliente. Tá bom? Olha só, quero deixar um grande abraço para vocês, agradecer muito, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? Faça um curso, porque ele está muito legal, né? Você imagina aqui a palhinha que eu dei, você imagina o quanto tem no curso, tá? Eu tenho horas de curso aí, tá? De vendas. Então, recomendo muito vocês fazerem para entender sobre isso. E um prazerzão, quem quiser, né? Pode estar nas minhas redes, meu Instagram é @professor Pedro Camargo, estou sempre postando lá. Tem um grupo no Telegram também, fica à vontade para ir no grupo do Telegram, estou sempre postando, sempre trazendo essas novidades, tá bom? Quero deixar um grande abraço aqui, agradecer a IBN pelo convite, agradecer vocês por me ouvirem aqui por esse tempo todo, tá bom? Um super abraço e uma boa semana para vocês e um bom curso. Faça o curso, que é muito legal, viu? Eu recomendo muito. Um abração!